Rádio Negócios, a rádio do empresário. Olá, queridos ouvintes da Rádio Negócios, muito bom dia! Hoje é sexta-feira, 22 de fevereiro, e nós estamos aqui iniciando o programa Patrícia Tui, Coaching para inovar nos negócios. Quero agradecer a presença dos nossos ouvintes e convidá-los para participar. Hoje eu estou com o meu WhatsApp fresquinho aqui do meu lado, porque quero agradecer a presença do Mitu, da Mitu Digital. Na verdade, o Mitu, ele estreou o nosso programa, foi o primeiro entrevistado e ele está aqui fazendo um teste, está gravando para a gente colocar nas mídias sociais aí, para vocês curtirem depois. Quero agradecer também... Espera um pouquinho, né? Hoje eu estou meio acelerada, né? Meu WhatsApp, 999483108. Podem participar, podem enviar as perguntas aqui, que hoje a gente vai ter muita coisa um pouco difícil de entender, né, Carla? Eu quero agradecer ao meu amigo Dema Ferian pelo convite, a oportunidade de conduzir esse programa. Quero agradecer também, nós temos aqui a Glauce, né? A Glauce está vindo em companhia da Carla Giuliani. E esse pessoal, essas duas moças encantadoras, estão vindo diretamente de Sorocaba para falar para o Brasil e para o mundo. Carla, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu tenho certeza que você vai encantar os nossos ouvintes. Nossa, é muita responsabilidade, né, Patrícia? Mas eu quero agradecer, antes de qualquer coisa, o seu convite. E vamos aí, o que eu souber, vamos lá, vamos em frente, vamos conversando sobre isso. Opa! Bom, para quem não conhece a Carla, ela é economista e professora de análise de conjuntura econômica. E hoje ela vai trazer para a gente o cenário, ela vai falar sobre o cenário econômico e as perspectivas para 2019, com foco nas pequenas e médias empresas. Carla, eu vou pedir, né, para você, assim como eu, economista, iniciar esse programa falando sobre economia sem utilizar o economês, para que a gente possa entender. A ideia aqui hoje é trazer informações e que sejam fáceis da gente entender e utilizar para os nossos negócios. Eu não sei até que ponto as pequenas e médias empresas trabalham pensando, poxa, se eu fizer isto no meu negócio, se eu investir, como que o cenário econômico, o que eu posso utilizar de indicadores que vão me ajudar na tomada de decisão no meu negócio. Então, nós vamos discorrer mais ou menos nessa linha, mas antes eu gostaria que você desse uma aula aqui, professora Carla, sobre a economia, no caso a microeconomia também, né? Tá certo. E o meu ponto aqui vai ser falar com um pequeno e médio empresário. Por quê? Porque, infelizmente, a correria do dia a dia faz com que ele não se aperceba de algumas coisas que são extremamente importantes, né? Ele vai vivendo, mas ele não tem a certeza de que o que ele está observando é a realidade. Então, vamos começar por uma coisa até que bastante básica, que é um dos índices mais importantes, que é o PIB, né? Que é o Produto Interno Bruto, que é, na verdade, a geração de riquezas de uma nação. No caso aqui do Brasil, podia ser de uma cidade ou qualquer coisa, mas vamos nos focar em Brasil, já que nós estamos falando para o Brasil. Então, o que acontece? Eu tenho que saber exatamente, eu tenho que prever, né? E aí tem economista, matemático, estatístico, esse povo todo que vai fazer cenário, vai colocar estatística e depois vai nos dar um retorno em termos sempre percentuais, neste caso. Então, posso fazer um histórico, um breve histórico do que andou acontecendo? Claro, o programa é seu. Então, vamos lá. Então, o que acontece? 2012, nós estávamos
num verdadeiro boom, tá? É 2013. 2014, o PIB já cresceu 0,5. É muito pouco para o Brasil, muito pouco. Aí depois, 2015, nós tivemos um retrocesso, quer dizer, produzimos menos 3,5%. Em termos de reais, são bilhões de reais. 2016, já havíamos encolhido. Em 2016, encolhemos mais um pouco, 3,60, 3,70, depende de onde você for ler. Ou seja, encolhemos ainda mais. 2017, crescemos 1%, 2018, 1%. Eu costumo dizer para o meu pessoal, né, você falou que eu sou professora, eu costumo dizer uma coisa. Nós, para termos uma condição melhorada, nós precisamos aí crescer 2,5% ao ano. Então, você viu, 2014 não crescemos praticamente, 2015 encolhemos, 2016 encolhemos, 2017 e 2018 crescemos muito pouco, 1%, 1,10% é muito pouco. Então, o que é que o micro e pequeno empresário, médio empresário, está sentindo na pele? Uma retração muito forte nas suas vendas. Por quê? Porque o povo, obviamente, desempregado, não consome. E não consumindo, isso vai bater na empresa da pessoa. Foi a recessão que nós vivemos aí nos últimos tempos, né? Você falou, então, que 2,5% ao ano do PIB é um indicador interessante para a economia, é isso? Para começar a termos uma melhor condição, o empresário começar a investir, porque agora, diante desse quadro, está todo mundo assim, e agora, o que eu vou fazer? Aumento a minha empresa? Compro mais máquinas? Contrato mais pessoas? E a grande resposta que o pessoal está tendo é não, vamos aguardar. Não sei se você saberia me dizer, mas o PIB, né, em vários países, se você comparar China, se não me engano, 6%, 5%, e outros países de primeiro mundo, a gente está muito aquém, nós estamos muito atrás deles, né? Como que a gente pode fazer, né, qual que seria a dica que você daria para a nossa economia, para que a gente consiga ter esses indicadores melhores, pensando num cenário econômico que tem uma conjuntura política honesta? Honesta, gostei da palavra. Então, deixa eu colocar números no que você falou e que está muito apropriado. Os Estados Unidos se espera agora, em 2019, que cresça 2,5%. A União Europeia, a Europa, portanto, 2,1%, um pouquinho menor. A China está se esperando crescer 6,5%. Né? Então, aí o empresário diz, nossa, mas a China cresce muito. Mas ela já cresceu 10%, 12%. Então, agora, entre aspas, ela já está crescendo muito menos. Uma coisa que nós estamos vendo, e o Brasil, obviamente, está inserido nisso, é esse embate entre Estados Unidos e China. Não se engane, isso daqui, de alguma maneira, vai chegar aqui. Como é que ele chega? De um lado, a China não vai ter muito, né, vai sentir muitas barreiras, ainda mais nos Estados Unidos, e, obviamente, ela vai voltar seus olhos para a América, né, em especial a América do Sul. E o que nós temos, o nosso maior mercado, de longe, é o brasileiro. Então, imagina nós, com os nossos produtos brasileiros, indo de encontro aos chineses, que têm, hoje em dia, uma muito melhor qualidade e uma produção enorme, né? Uma força de produção muito maior do que a nossa. Uhum. Ok. Vamos falar um pouquinho sobre, né, como a gente pode gerar uma situação de melhoria econômica para o nosso país. Muito bem. Então, a primeira coisa que nós devemos pensar é temos que ficar de olho na política.
Então, vamos fazer de novo um pequeno histórico, né? Nós tivemos um problema aí com os governos anteriores, aí veio um novo governante, né? Um vice, tá? Isso tudo aconteceu e ficou todo mundo meio que esperando. E agora o que vai acontecer? Aí nós tivemos a entrada deste novo governo. O que acontece? Pessoal, eu vejo que já há uma insatisfação por parte dos empresários, dizendo, mas não está acontecendo. Gente, faz um mês, por favor, 1 mês e 20 dias que ele está no poder, ainda é muito pouco. Ele ainda nem sentiu exatamente aonde ele está entrando, como ele está entrando. Está todo mundo ainda vendo o que foi feito, vê o que vai fazer, uma série de coisas aí ligadas à política. Outra coisa que nós, para melhorarmos a situação, nós temos que tem que parar essa incógnita que é a economia e a política. Para onde nós estamos indo? Para onde está indo o nosso governo? Por quê? A partir do momento, investidor ele odeia risco. Ele obviamente ele vai colocar o seu dinheiro em algum negócio e ele quer a maior chance de ter esse retorno. Então, o que ele faz? Ele toma muito cuidado no cenário político. E aí, nesse aspecto, no cenário político, nós ainda estamos tateando, né? Devido a tão pouco tempo, o governo está aí, e principalmente os empresários ainda não entenderam muito bem para onde está indo esse governo. Enquanto eles não tiverem esta certeza, o que vai acontecer? Eles, com certeza, não investirão. Esse cenário político, econômico, como que é a interferência de um com o outro? Existe um controle da política, mesmo que seja através de alguma mão invisível, na economia? Olha, eu costumo dizer que elas andam de mãos juntas, né? Elas são assim, de mãos dadas. Por quê? Porque é assim, o governo faz qualquer comentário que vá de encontro ao que o empresariado quer ouvir. O que acontece? Sobe a Bolsa de Valores, diminui o risco Brasil, toda uma conjuntura, melhora, aprecia o nosso real, quer dizer, eu preciso de menos reais para comprar o mesmo dólar. Então, uma série de coisas que vão muito bem, melhoram. Se o governo fala alguma coisa que, de alguma maneira, desperta no empresariado, na população em geral, algum temor, vai exatamente no contrário. Eu deixo de querer ter reais na minha carteira, eu quero ter dólares. Então, o que acontece? Deprecia o meu real. Eu deixo de querer comprar coisas e eu quero ter a certeza de que não vou perder o meu dinheiro. Então, elas andam absolutamente de mãos dadas. Não tem uma sem a outra. A economia influencia a política vai influenciar a economia. Quais são as perspectivas para 2019? Olha, é assim, nós estamos trabalhando com um cenário de que nós estamos querendo crescer entre 2,5% e 3% do PIB. Então, isso vai fazer o quê? Nós vamos gerar mais produtos, obviamente, nós vamos utilizar mais a mão de obra e vamos utilizar muito desses recursos que estão assim meio que perdidos. É só você andar pelas cidades e você ver a quantidade de imóveis que está para serem alugados ou para serem vendidos. Então, esta situação nós estamos querendo ver se isso vai acontecer, para melhorar. Para isso acontecer, nós temos que colocar muita confiança no nosso governo, tá? Ele tem que também depois dar a contrapartida e fazer algumas lições de casa, que são elas: as reformas, tomar cuidado com a infraestrutura, nós temos que melhorar a nossa infraestrutura, e aí uma parte disso, a iniciativa privada vai ser necessária, vai ser chamada a contribuir, mas uma parte terá que ser do governo. Tá. Vamos imaginar que o governo faça o dever de casa dele, porque toda essa parte de melhoria de infraestrutura e uma série de coisas que a gente
não age, mas sim reage, né? Eu digo o governo. Vamos imaginar que ele comece a implementar o programa dele, mas além disso, o que você acredita que o governo poderia fazer para estimular os empresários a investirem, a não terem medo de ampliar os seus negócios, a soltar o dinheiro, né? A colocar o dinheiro para circular na economia, que isso ainda não está havendo, né? Você tem toda a razão, de jeito maneiro. Ele está ainda todo mundo muito, 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 muito a pegar. Eu acho que a grande questão ele deveria mudar a taxa, a tributação, né? As taxas de impostos, que estão extremamente elevadas e acabam por desestimular totalmente os empresários. Então, o que é que acontece? O empresário diz assim, eu vou fazer tal coisa, tá? Eu vou investir. Aí, quando ele começa a fazer a continha, aquela continha básica de impostos, ele começa a ver que ou ele vai ter um volume muito grande para poder arcar com aquilo, ou ele vai ter que, de alguma maneira, se utilizar de algumas vertentes, né? Alguns... como é que eu vou dizer? Alguns mecanismos, obrigada, que a própria legislação oferece às empresas. O problema, Patrícia, é que o governo está com um sério, mas seríssimo problema de déficit. Esse déficit, o que é? Ele está arrecadando menos do que ele está gastando. Então, se você me perguntar qual a primeira reforma que ele deveria fazer, eu sei que todos os meus colegas dizem que é da reforma da Previdência, que de alguma maneira já foi agora, ocorreu uma parte dela, mas eu diria que é a reforma política. Enquanto nós tivermos 35 partidos políticos, e alguns com representatividade zero, ou próximo de zero, o que vai acontecer? Eu vou ter que pedir favor, eu vou ter que trocar favor com esses pequenos partidos para eu poder governar, eu enquanto governo. E isso daqui, quando eu peço esses favores, obviamente eles pedem alguns favores em troca. Isso vai atravancando o próprio governo, vai fazer... E eu não estou nem falando de desvio de verba, nada disso, né? Eu estou falando mesmo aqui, aquela contrapartida. Eu te dou isso daqui, você precisa aí fazer com que a sua base vote comigo, o que é normal nos governos. Por quê? Porque eles têm que ter a contrapartida. Enquanto nós não tivermos esta reforma, tá, Patrícia, nós não vamos conseguir fazer as outras. Porque todas elas vão depender desta reforma política. Enquanto eu não fizer essa reforma, todas as outras vão ser meros remendos. Eu vou resolver aqui, isso daqui não está realmente bom, então vamos trocar só um pouquinho desse lado. Aquele não está realmente bom, vamos trocar mais aquele pouquinho. Eu lembro que nos governos passados, que havia uma política, né, de injeção de capital no mercado, facilidades de créditos para o empresariado. Mas essa facilidade, né, de oferecer o dinheiro a custos baixos, na verdade estava causando um rombo, porque o empresário já não estava conseguindo pagar as suas contas, né, e destinando uma boa parte dos recursos para pagar os impostos. Então a gente entrou assim, eu vi muitos empresários num círculo vicioso, né? Quer dizer, tomando recursos para poder colocar na empresa, para pagar as contas e gerando mais passivos, né? E a longo prazo. Então, até hoje eles estão aí pagando e eles ainda não estão, ainda não estamos enxergando um horizonte. Porque também a gente não pode esquecer que no cenário político existe a oposição. Muito bem. E a grande reforma, a meu ver, deveria ser no sistema como um todo. Eu, sinceramente, eu não sei se eu vou estar viva para saber se isso aí vai acontecer. Patrícia, você fica na dúvida, né? Como você é bem mais nova que eu, parabéns, porque eu tenho certeza que eu não vou ver, né? E você sabe o que é o mais triste? Olha, eu entrei na faculdade em 1980. Patrícia, a minha fala continua igual a dos meus professores.
há quase 40 anos atrás. Tá? Então, o que é? Isso daqui é um retrato muito claro do que o país não fez. E eu queria chamar a atenção disso para nós, né? Nós empresários, nós professores, nós a sociedade. Nós não fizemos a nossa parte, porque nós não cobramos. Eu vejo isso muito claramente conforme eu vou perguntando às pessoas. Tá, a pessoa lá venceu, né, na eleição. Não foi meu candidato. Não foi meu candidato, eu não mando um e-mail, eu não faço uma cobrança. Está errado. Porque nós estamos vivendo num sistema democrático que ele só está lá sem o meu voto, sinceramente, porque eu deixei ele lá, porque eu vivo num sistema democrático. Então, eu sei que nem sempre eu vou ganhar. Agora, quando ele chega lá, ele não é mais do meu vizinho, do meu pai, da minha mãe. Ele é nosso representante. E como nosso representante, ele deve ser acionado. Eu vejo todo mundo reclamando ali no cotidiano, mas eu pergunto também ao pequeno e médio empresário. Para quem você reclama? Já ligou para ele? Já mandou e-mail? Porque ninguém tem o telefone, né? Quase ninguém tem acesso. Mas já mandou e-mail? Se todos nós, sei lá, milhões de pessoas, começássemos a encher a caixinha de e-mail deles, eles iam ver que, poxa vida, alguma coisa está acontecendo. Por que eu falo isso? Quem conhece Brasília, vê isso mesmo quando chega na cidade. Quando você desce naquele aeroporto, você está num outro mundo. Você está num outro mundo. E, às vezes, eu tenho a sensação que as pessoas que estão lá, e eu estou falando dos políticos, eles descolam da realidade, que eles trazem das suas bases, e parece assim, eu estou entrando no mundo da fantasia. Aquilo lá é paraíso. E aí, com isso, às vezes eles esquecem, acho eu, que eles esquecem por que eles estão lá e quem eles estão representando. E pior ainda, nós que colocamos eles lá, nós também esquecemos de cobrar. Essa cobrança também, ela tem Por que o empresário não cobra, né? E eu já ouvi esse tipo de coisa. O medo de ter uma retaliação, uma punição na empresa. Eu vou lá, eu vou exigir os meus direitos, mas no dia seguinte está o fiscal lá da empresa dele. É verdade, é verdade. Então, qual, na sua opinião, né, que dica você daria para o empresário que está nos ouvindo? Como ele pode criar essa coragem, ter essa iniciativa? Existe um organismo, existe alguma entidade que tenha essa cultura, que pense dessa forma, que o empresariado que faz parte agrega mais de 90% do nosso PIB, o pequeno e médio empresário? Muito grande. Como que ele poderia, qual seria o caminho? Vamos imaginar que eles gostariam de fazer valer os seus direitos. Qual é o caminho? Porque sozinho eles não vão, ninguém vai. E olha, vamos conversar, Patrícia, eles têm razão. Né? Infelizmente, eles têm razão. Eu acho que o grande caminho é eles procurarem ali os setores, a ordem ali, né? As suas classes assistenciais. Tem uma série de associações, tem a associação comercial, a associação das empresas produtoras de brinquedo. Eu só vou me lembrar de algumas, tá certo? A associação, a Fiesp, a Ciesp, o Ciesp, eles todos, se eu não quero individualmente, porque eu tenho medo da retaliação, e essa é uma realidade, depois eu até vou contar alguns casos para você, o que acontece? Então, faça esse pedido enquanto uma associação, porque eu tenho força, eu não estou sozinha. E lá eu não sou a Carla Giuliani nem a Patrícia, tá? Eu sou a associação dos comerciantes, a associação dos fabricantes de brinquedos. Opa, aí já tem uma outra força. Eu começo a chamar a atenção às pessoas que também querem fazer alguma coisa. Vejo eu que é assim. Eu não comentei, né, mas ali no meu currículo, eu trabalhei durante 2 anos por um programa de fomento à exportação. Né? Ele chama PIEX. Ele foi muito importante ali na região onde nós servimos. Nós
olha, nós visitamos mais de 300, quase 400 empresas. E nós conseguimos ajudá-las, fazer diagnóstico, ajudá-las no passo a passo. Foram 190. Patrícia, todas elas. A primeira coisa que elas diziam assim, mas vocês são do governo? Porque elas têm que passar alguns dados. Nós assinamos compromisso de confidencialidade, não podemos falar nada. Mas elas, obviamente, já ressabiadas, porque já aconteceu, mas vocês são do governo? Mas se eu passar os meus dados, vocês não vão passar para o governo? Então, eu vi algumas coisas acontecendo. Infelizmente, uma parte, obviamente não todos, infelizmente uma parte do empresariado não está conseguindo pagar todos os seus impostos. Então, uma boa parte dessas empresas com passivos trabalhistas, passivos ali fiscais, o que já estressa o empresário. Porque, repare, ele tem que se preocupar com a operação. A empresa está andando dia a dia, ele tem uma série de coisas para resolver no dia a dia. Ele tem vida pessoal, por favor, né? Todo mundo tem família, vida pessoal. Aí ele tem, se bem que isso daqui, a vida pessoal, vai para o último lugar. Aí ele tem que ficar muito atento com legislação, que muda muito rapidamente e às vezes nós nem nos damos conta, nem ninguém avisou. Então, com tudo isso daqui, como é que ele pode pensar exatamente em investir ou fazer com que o pessoal contratar mais pessoas? Porque às vezes ele não investe em maquinário, mas ele investe em mão de obra. Como é que ele vai investir em mão de obra se ele já tem esse passivo? Como é que ele vai fechar contratos, convênios, que seja ou não, também é com o governo, se ele está com esse passivo? Então, obviamente, nós, enquanto técnicos extensionistas, nós direcionamos a empresa, dá para fazer financiamento, é óbvio que dá. Mas, Patrícia, imagina uma empresa que não está dando conta nem dos seus compromissos atuais. Você acha mesmo que ela vai sequer ter cabeça, sequer imaginar que se ela pode fazer um pagamento de coisas retroativas? Infelizmente, acaba ficando no processo. E caduca uma dívida com o governo? Não. Não? Lembre-se, impostos e morte é a única coisa que você vai ter sempre. Esse negócio... E eu ia exatamente comentar sobre isso, ainda bem que você perguntou. Patrícia, equivocadamente, algumas pessoas dizem assim, não tem problema, você muda de CNPJ e depois ninguém nunca... depois caduca. Não esquece. E aí a pessoa diz assim, eu não posso mais usar o meu CPF, porque eu já estou com um problema. Aí pego da mãe, pego da sogra, a sogra de repente não é mais sogra, porque você se divorciou. É um horror, é o samba do crioulo doido, entendeu? Infelizmente, nós temos que tomar muito cuidado. Olha, querido empresariado, antes de tomar atitude, pense. E veja o que pode ocorrer dessa sua mudança de atitude, porque o governo tem sempre um jeito de nos encontrar. Você acredita que tem um indicador aí de número de empresas hoje no Brasil? Eu não saberia te dizer, né? Mas qual é o percentual de empresas que foram abertas e que fazem parte de um único grupo? Então, na verdade, a gente passa a ter um medidor. A pessoa tem uma empresa, aí começou a dever para banco, para governo, etc. e tal, aí ele deixa aquela empresa ali de operar, aí ele abre outra no nome da filha, do filho, do cachorro, da sogra, aquela coisa toda. Então, a gente questiona o indicador de número de empresas abertas por conta disso, porque, infelizmente, é muito comum, eu já vi. E aí, quando você vai apresentar uma proposta para uma empresa grande ou para abrir um crédito em um banco, aí o gerente do banco vai lá e fala, mas quem é fulana? Não é você o dono da empresa? Aí tem que explicar aquela coisa toda que é inexplicável, né? Que na verdade, vamos pegando atalhos
para viver, sobreviver, mas eu também não colocaria isso também somente como uma questão de impostos, alta carga tributária, que contribui sim, mas principalmente sobre a forma como o dono da empresa conduz o negócio. Não tenha dúvida, porque também, por incrível que pareça, ainda tem muita gente que não tem a disciplina de um fluxo de caixa, que você, como economista, sabe que é o mínimo que eu vou gastar. Viu? Isso daqui tem que ser verde. O que eu recebo tem sempre que ser maior do que o vermelho. Do que o que eu recebo maior do que eu vou gastar. O probleminha é as pessoas ainda não fazem isso. Elas não têm essa disciplina. Tá. Outra coisa, quantos, infelizmente, empresários param e fazem um plano estratégico para a sua empresa? Qual é a minha estratégia? Eu vou crescer, eu vou desenvolver, eu vou ter qualidade. Qual é o meu mercado? Exatamente, qual é o meu mercado? E aí você pergunta para o empresário, ele diz assim, eu atendo todo mundo, né? Porque às vezes o produto dele é utilizado do 0 aos 100 anos, ele diz assim, é todo mundo. Não é verdade. Você tem que segmentar esse mercado. Quem é que mais usa? Para que ele usa esse meu produto? Quem são os meus concorrentes? E eu sei que o empresário está me ouvindo e está dizendo, nossa, mas isso é aula de economia, não de marketing. Então, nós também temos que andar juntos, tá? Porque enquanto eu não sei tudo isso daqui, como é que eu vou saber se a minha empresa vai dar certo? Uma coisa que eu vejo, Patrícia, infelizmente, a pessoa fica desempregada e ela fica ensandecida, obviamente, porque tem uma série de compromissos, tem família, precisa de entrada, né, financeira, monetária. Aí ela diz assim, eu vou fazer, exemplo aqui, né, eu vou fazer um copinho de plástico para colocar água. E ela não para fazer um estudo desse mercado. Quantos milhares de outras empresas fazem esse copinho? Qual a diferença do meu copinho para os outros copinhos? Tá? Eu tenho uma capacidade de produção de 3.000 copinhos hora. O maior player, quer dizer, a maior empresa com maior produção, faz quanto? Faz 3.000 por segundo, às vezes por minuto. Você entendeu? Ele faz assim, eu vou brincar num mercado que já tem gente grande brincando. O que eu posso fazer, e isso, não só eu posso, eu devo, eu tenho que dizer, não, esse copinho aqui aquelas grandes estão fazendo. Como eu posso fazer que o meu copinho seja diferente e aí eu agregue valor a isso? E aí estamos conversando. Mas lembre-se, sempre a disciplina, com o fluxo de caixa e sempre a disciplina em saber quem você é e para onde você está indo. Bom, nós vamos fazer uma paradinha, né, fazer um breve intervalo para a gente tomar uma água e aí nós vamos voltar falando sobre isso e eu vou comentar sobre o modelo mental do empresário de sucesso. Tem tudo a ver com o que você está falando. Antes da pessoa fazer uma série de coisas que ela tem que fazer na empresa, ela tem que estar preparada na mente dela. Tá bom? Vamos lá? Até daqui a pouco. Bom, a gente fechou aqui o primeiro bloco e eu falei sobre modelo mental. A gente fala muito de como está o seu mindset. O que você pensa? O que você está modelando, né? Como que está formado o seu pensamento frente aos seus desafios, aquilo que você faz diariamente no seu negócio? Então, qual é o modelo mental das pessoas de sucesso? O modelo mental das pessoas de sucesso é um modelo de pessoas que pensam a longo prazo. E isso é conforme pesquisas realizadas pela Universidade de Harvard. Então, esse modelo de pensamento a longo prazo vem ao encontro do que você falou, o planejamento. O empresariado brasileiro não planeja. A maior parte das pequenas e médias empresas, eu sei porque eu converso com eles, eu pergunto em palestras, e quando eu entro na empresa,
Pô, nós vamos começar a fazer um planejamento estratégico, né? O que você quer para daqui a 10 anos, daqui a 5 anos? Mas como assim, Patrícia? Eu nunca fiz isso no meu negócio. Então, o planejar, primeiro que já você estabelece um norte para o empresário e também para as suas equipes. Então, já há um alinhamento a partir daí de todo mundo indo para o mesmo lugar. Depois que a gente planeja, a gente tem que ter a disciplina para realizar as ações. E aí que vem os problemas. Porque muitas vezes nós temos que mudar a forma como nós estamos fazendo as coisas hoje para fazer diferente amanhã. E quando você entra numa nova trilha de realizar novas ações para ter melhores resultados, você precisa ter a consistência. Não é simplesmente, hoje eu vou fazer um planejamento, tudo lindo, maravilhoso, faz aquela reunião com a equipe, todo mundo oba-oba, todo mundo já conhece a visão, missão, valores da empresa, nós vamos trabalhar com esses comportamentos. Só que passa uma semana, passa um mês, a empresa começa a não ter, o dono da empresa não tem a responsabilidade de entender que o quão é crucial você ter o destino do seu negócio e levar a sua equipe junto. E muitas vezes, olha, hoje eu não vou fazer a reunião porque está pegando fogo lá no cliente. Mas, na verdade, esse pegando fogo no cliente, uma série de coisas que ele não fez a lição de casa na empresa dele, se ele tivesse planejado e colocado essas melhorias no plano, talvez não teria acontecido o incêndio, né? Então, aproveitando, esse assunto foi o tema de um evento de networking que eu participei essa semana. Eu fui com uma proposta de fazer uma palestra e eu fiz um bate-papo com os empresários que lá estavam. E nós falamos muito disso e eu coloquei todos eles para cada um falar de si, os seus medos, a sua trajetória, para que a gente pudesse compartilhar entre nós o que cada um poderia agregar um ao outro, né? De dificuldades. E foi muito legal. E eu prometi para eles que eu ia falar deles aqui no programa, agradecer muito a presença deles lá no evento que foi feito pelo Fernando Feijão, né, o grande Feijão, nosso amigo aqui da rádio também. Estavam presentes muitos empresários, o Pedro Augusto e a esposa dele, que eles cederam o espaço. É um pub com barbearia, é um negócio que eu tenho visto muito no mercado, cada vez mais, né? Você não vai mais lá só fazer a barba, cortar cabelo, eles têm um monte de coisa lá. Você vai lá para ter um momento especial e eles proporcionam muito bem. Também estava o Cláudio da Embracon. Embracon é uma grande empresa, se não a maior, de consórcios que a gente tem no Brasil. Muito obrigada, Cláudio. O seu Adair, que levou salames deliciosos para a gente degustar, do frigorífico Frispuri, o Carlos Garcia, da Globaltech, também da área de tecnologia da informação, e outras pessoas que junto abrilhantaram o evento. Eu quero agradecer eles. Bom, voltando aqui para o nosso bate-papo, nós vamos falar de outros indicadores econômicos. Você trouxe para a gente um indicador que é o PIB, que é, do meu ponto de vista, o mais importante aqui do cenário econômico. O que mais que você pode trazer para a gente para gerar um entendimento de como que a gente transita com esses indicadores e toma as decisões nos nossos negócios? Eu queria falar, antes de qualquer coisa, do PIB per capita, que é o PIB, né, essa riqueza que foi gerada, e dividir pelo número de habitantes. Se você for ver, o valor de 2014 era de 12 mil dólares. Tá? Eu estou dando em dólares, não estou dando em real o valor, 12 mil dólares. Em 2015, caiu para 8.800. 2016, 8.700, quer dizer, o empresariado está assim, louco, pensando o que está acontecendo. Num português, para todo mundo entender, todo mundo empobreceu.
Em média, tá? Lógico, tem gente que enriqueceu, mas eu estou dizendo a média, todo mundo empobreceu. Então, o que acontece? Se eu empobreci, a primeira coisa que eu deixo de comprar é supérfluo. Porque, é lógico, tem aquelas coisas que são básicas e eu não posso deixar, né? De morar e alimentação, mas o resto foi tudo de roldão. Aí, o que acontece? Você passa a sentir isso muito bem, agora no seu cotidiano. Agora, esses anos devem deu uma melhoradinha, 2019, se Deus quiser, vai melhorar também. Tá? Deve chegar aí para os pelo menos 10 mil dólares. Em relação ao desemprego, nós melhoramos esse índice, nós estávamos com quase 13 milhões de desempregados, agora nós estamos com 12. Ainda é um número grande, mas lembre-se, nós estamos falando de tendência. Então, a tendência é do desemprego diminuir. E, com isso, a situação das empresas vai muito bem. Uma coisa que eu queria chamar a atenção, Patrícia, você falou muito bem que o empresário chama a equipe, motiva, faz tudo isso daí. Como nós estamos falando de pequenas e médias empresas, diferente da grande, na pequena e média empresa, eu sou amiga, quase que sou conhecida, às vezes até meio parentada do proprietário, do empresário. E é assim, quando ele está na crise, como ele está agora, então ele chama todo mundo, olha, sinto muito, está muito difícil, vamos esticar, eu vou ter que pagar um pouco menos, eu não vou poder pagar a hora e aí vai. Tá. Mas, não se engane, o teu funcionário está de olho em você. E o que eu vejo é, ele pede tudo isso para o funcionário e ele vai passear na Disney. Ele pede tudo isso, ele compra carro novo. Então, por favor, vamos ser coerentes, né? Se nós estamos vivendo todas essas realidades, todos esses desconfortos, vamos passá-los juntos. Porque, senão, a equipe fica desmotivada. E é aquilo que você falou. Aí eu tenho que ir correndo lá no meu cliente apagar um incêndio. É verdade? Tá? Você vai... Eu Fica à peguei vontade. aqui uma mensagem interessante, vem lá de Palmas, Tocantins, do Rogério Ruiz. Obrigada, Rogério, pelo que você trouxe aqui para a gente. Eu vou ler aqui os seus comentários. Olha que interessante. Sobre o que você falou lá atrás, de andam de mãos juntas, né? De mãos dadas. Governo, empresários, né? E ele traz muito oportunamente as mídias. Né? Mídia essa que precisa ter responsabilidade nos anúncios, pois o que a mídia anuncia reflete no mercado internacional e, em alguns casos, deixar de ser tendenciosa por terem tido seus recursos de mídia institucional drasticamente diminuídos. O cenário do governo, por ter nomeado os ministros técnicos, principalmente Paulo Guedes na economia, não deve ter uma boa expectativa por parte dos empresários? É uma pergunta. Quer que eu faça novamente? Quero. Não, eu entendi o que ele quis colocar. Rogério, você está absolutamente correto. E era o que o Brasil estava precisando, que era pessoa técnica, não política. A pessoa tem que chegar lá e entender do que está falando, né? E eu acho que o ministro, né, Paulo Guedes, eu acho que ele está indo muito bem. É lógico que, como em qualquer situação, vai ter o opositor, né, o seu detrator, e aquele que vai dizer que ele está indo bem. Mas, por favor, vamos deixar um pouco, vamos deixar um espaço, 1 mês e meio. Ainda está muito recente. Acho eu, e é por isso que também a economia não deve crescer muito mais do que nós já falamos, que vai ser por isso que esse ano ainda vai estar todo mundo olhando, vendo, ouvindo o que essas pessoas têm a nos dizer. Nós estamos em fevereiro ainda, né? É muito pouco tempo. E a gente tem também muitas pessoas, a oposição, ela bate bastante, né? E falando um pouco sobre a mídia, né, que ele diz, a mídia ela traz muita coisa, e vou te dizer, muito lixo para os nossos ouvidos, porque eles vêm trazer uma situação de drama, né, e tem coisas que vira 1000. E aí vai o meu recado aí sobre o que nós estamos assistindo.
eu conheço muitas pessoas que estão tirando a TV a cabo de casa porque vamos assistir notícia de qualidade. Se você pega os principais jornais, por exemplo, no horário nobre, um fala contra o governo, o outro nem tanto e o outro não fala. Então você vê assim uma distorções, sei lá que interesses políticos e sei lá empresariais que existem, que não, a gente não pode deixar que não existem, porque existem, mas nós temos que ter a responsabilidade de ter uma consciência política, econômica, não com base em determinados veículos de TV, e principalmente os âncoras. Tá certo, Né? concordo com você. Você encontra muita informação boa na internet. Tem gente que, você viu o jornal hoje? Você assistiu no canal tal? Não, eu não assisto mais o canal tal. Eu busquei informação na internet. Aí eu vi vários comentários sobre essa situação que está acontecendo e eu montei a minha opinião. Isso é importante. Então, se a gente começar a trabalhar em termos de mídias dessa forma, eu acho que a gente vai começar a pensar um pouco diferente, um pouco melhor, e vai poder ter ações que a gente não tem tido enquanto empresários. Outra coisa que também é importante notar, Patrícia, é de não disseminarmos fake news. Veja, porque fulano falou que, sei lá, vai sair, vamos perder tal situação que é de boa qualidade. Vamos perder o Bolsa Família. Aquilo lá vira quase uma revolução social. Então, muito cuidado. Antes de eu disseminar qualquer notícia, vamos ver quem falou, quem está dizendo, como falou, não tirar, porque também tem isso, né, Patrícia? Aqui na minha fala, se você tirar alguns aspectos, se você só tirar alguns aspectos, vai dar uma sensação totalmente diferente do que nós estamos falando. Sim, com certeza. Vamos voltar aí a falar de indicadores. Nossa, como o tempo passou aqui com você, hein, Carla? Nossa. Ainda não estou encerrando, mas eu vou deixar você falar. Eu também quero saber sobre Sorocaba. Aliás, um abraço para minha família, meu pai, minha mãe, a Simone, está todo mundo aqui ligado na gente, viu? Obrigada, são meus queridos, né? Então, tá bom. Patrícia, eu queria... Então, nós falamos sobre desemprego, então acho eu mesmo que esse ano vai dar uma melhorada. Ainda não o que nós queremos, ainda não vai voltar para os níveis de 2014. Repara que eu falo muito em 2014, porque foi o último ano que ainda estávamos relativamente bem, tá? Ainda não vai voltar, mas vamos melhorar a nossa situação. Inflação, ela está absolutamente contida, tá? O governo ele propõe à sociedade 4,5% ao ano, lembrando que inflação é o aumento do preço de todos os bens e serviços, né? Esse aumento generalizado, e ele deve ficar abaixo desses 4,5%, porque o governo propõe 4,5%, mais ou menos 2%. Então, a taxa de inflação deve ficar entre 2,5% e 6,5%. Então, nós devemos ficar aí abaixo dos 4,5%. Com base nessas informações, para a gente que está fazendo planejamento, né, nós estamos fazendo planejamentos nas empresas, qual seria uma taxa, né, contando com a inflação, interessante para a gente colocar como objetivo para 2019 nas empresas? Você está falando taxa do quê? De retorno, de lucro, do quê? De lucro, de crescimento. Tá, eu quero crescer tantos por cento. Isso. Olha, porque se ele falar que vai crescer 4%, ele já está no prejuízo, né? Quase. Tá certo. Então, vamos falar sobre isso. A primeira coisa que temos que deixar bem claro é em que setor está a minha empresa. Tá bom? Perfeito. Essa é a primeira coisa, porque se eu der qualquer número aqui, vai estar errado. Porque para um pode estar super certo, para outro não. Tá, eu estou em determinado setor. Qual o tamanho da minha empresa? Também tem isso. Se eu for um grande player de mercado, provavelmente eu não vou conseguir crescer tanto quanto uma empresa que está entrante e que vem com um nicho, né, com uma inovação de alguma maneira no produto. Então, tomar muito cuidado. Eu diria, sempre ficar de olho nos índices da inflação, né? Pode utilizar o índice do IBGE, o IPCA, tá tudo bem.
veja qual é o valor, qual é a expectativa e coloque, afora isso, que você precisa, no mínimo, crescer isso, mais um percentual para você e que seja atingível. Porque também tem isso, né, Patrícia? Eu digo lá na minha empresa, eu quero crescer 30%. O faturamento, a receita, 30%. E aí, eu sei que o mercado não vai conseguir acompanhar, eu não vou conseguir desenvolver ações para crescer tudo isso, e aí eu vou me frustrar. Quando eu me frustro, aí cai na depressão, e aí vem mais um monte de problemas. Então, vamos ser otimistas, vírgula, realistas. Tá? Ok. Eu falei para você sobre taxa de crescimento, né? E a taxa, a margem de lucro líquida? Você está perguntando o quê? Que número eu utilizar? Qual é uma margem de lucro? Você falou que eu não fazia pergunta capciosa. Nossa, essa daqui você pegou bem no final, né? Existe assim um mecanismo que a gente pode dizer que é o resultado da empresa mais a taxa da inflação, mais tantos % ao ano? Seria uma boa fórmula? Olha, eu penso assim. De maneira geral. Então, a primeira coisa que eu ia dizer não dá para responder. Por quê? Porque postos de gasolina tem uma margem muito pequena, tá bom? Então, você tem que girar muito, você tem que vender muito combustível para conseguir ter lucro, né? Um lucro maior. Aí, o que eu diria? Você tem que ver, obviamente, a inflação. Um outro bom balizador, que nós não falamos hoje, que poderíamos até ter falado, é a taxa Selic. É quanto o governo está pagando para os seus títulos, quanto ele está remunerando. Tá? Então, coloca lá. Uma boa coisa eu vou colocar a taxa Selic, que agora está em 6,5% ao ano, e ele tem que crescer mais 12%. Então, você vai ter que crescer isso daí. Mas, de novo, depende da situação da empresa naquele momento. Se eu tiver com uma série de passivos, uma coisa assim, que eu tenho que vender o almoço para comprar a janta, provavelmente, se eu não tiver ações voltadas ao marketing, voltadas à venda, eu não vou conseguir chegar nesses parâmetros. Tá bom. O programa já está chegando ao final. Nossa, já? Eu queria falar tanta coisa ainda contigo. Não falamos de Sorocaba. 1 minuto para falar então, sobre Sorocaba. Sorocaba, talvez nem todos conheçam, mas é uma cidade extremamente aprazível. Tá? Ela tem uma indústria muito forte, ela tá recebendo muitas empresas muito legais. Ela tem uma mão de obra já muito bem formada, que infelizmente está desempregada, uma parte dela. Então, eu diria para o empresariado, vai lá, eu não ganho nada, tá? Mas vai lá para a cidade, para Sorocaba, que você vai ter uma qualidade de vida excepcional. E nós também seremos bem recebidos lá em Sorocaba? Muito, eles são muito queridos, né? Você se sente assim muito abraçada. Eu me senti, olha, eu estou lá há 30 anos. Agora eu já não digo mais que eu sou paulistano. Tá? Quando o pessoal me pergunta, o que você é? Da onde você é? Eu sou de Sorocaba, eu sou sorocabana. Entendi. Carla, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. E eu acredito que você tenha contribuído bastante com todo esse seu conteúdo, inteligência e gentileza. Não, eu que agradeço. Eu agora posso falar, foi meu primeiro programa ao vivo de rádio. Adorei como vocês me receberam e o papo foi muito gostoso. Eu nem vi passar, porque quando você me falou, já tinha passado, assim, eram 10, 15 minutos no máximo. Muito obrigada aos ouvintes. Forte abraço. Obrigada. Bom, e nós estamos terminando o mês de fevereiro, certo, gente? A próxima sexta-feira já é dia 1º de março, é o mês da mulher. Nossa, vai ter tanta mulher aqui nesse programa. Ai, que pena que eu não vou poder vir. No dia 1º vai vir a revista Tudo, vai vir a Roberta Ismilari. No dia 8/3, que é o dia da mulher, eu vou trazer a Silvia Ligabui. Ela tem uma mensagem muito forte de empoderamento para o público feminino. No dia 15/3, eu vou trazer a Shining Box, só que não vai ser mulher, não. Vai ser o Zé Augusto. Um grande beijo para você, Zé. O Zé está sempre assistindo o nosso programa. Ainda tenho tempo aqui de mandar alguns beijos?
Hoje eu estou aqui com o meu WhatsApp, então eu estou vendo aqui muita gente, só dar uns beijinhos aqui. Paulo Sérgio do Sebrae esteve com a gente na semana passada, a Pina, minha querida cliente, Carmine, a Adri está aqui de Sorocaba também, deixa eu ver mais quem está aqui, André, um monte de gente, Pedro, muito obrigada, Pedro, querido Pedro. Semiramis, um grande beijo. Viviane, meu pai já falou. Paulo Sá, Simone, olha lá. O pessoal gosta, estão mandando um beijo aqui pra gente. Bom, 11 horas, eu quero deixar um beijo a todos, um maravilhoso final de semana e até o próximo programa. Agende o seu diagnóstico gratuitamente com a coach Patrícia Tui. Envie um e-mail para patriciatui@actioncoach.com e acesse o site patriciatui.com.br.